O Gabigol disse que ia pedir autorização pro Zico para receber a camisa 10 que vai ser deixada aí pelo Diego Ribas, né? E o Zico, ele deixou claro. Ele fala pro Gabigol, ele manda o recado pro Gabigol. Eu não preciso dar autorização nenhuma pro Gabigol usar a camisa 10. Eu acho que o que ele vem fazendo dentro de campo, desde que foi contratado, é cada vez mais honrar o manto sagrado. Cada vez mais se dedicar com raça e luta. Além de toda a sua qualidade técnica, entendeu bem o que é o Flamengo. Pode usar a 10 à vontade, sem problema. Olha aí, ó. Que moral do Zico. O Zico já questionou muito vontade de jogador no Flamengo, deixando claro que o Gabigol entendeu o que é o Flamengo. E eu concordo. O Gabigol, ele é fominha, ele quer jogar tudo que é jogo, ele briga, ele discute com o adversário, ele é carismático, ele faz a comemoração dele. O Gabigol sabe bem hoje o que é o Flamengo e não à toa se tornou ídolo do Flamengo. Você pode ver, né? A gente vê que um cara é ídolo, eu quero saber a opinião de vocês também, quando ele é amado pela sua torcida e odiado pelas outras. É isso que acontece com o Gabigol. As outras torcidas, eu encontrei amigos meus, atleticanos, lá em Guayaquil, e eles falavam todos, cara, eu odeio esse Gabigol. Caraca, você viu que ele comemorou olhando pra gente? O Gabigol, ele tem a cara do Flamengo. Não, mas ele não precisa ser necessariamente odiado pelas outras torcidas. Geralmente um grande ídolo. O Marcos era ídolo do Palmeiras e Isso era odiado eu estava pensando no Marcos. Entre outros. Entre outros. Tem vários jogadores que vou dar um... Mas muitos são, hein? Não. Edilson, odiado pela do... passou a ser odiado pela do Palmeiras, onde ele jogou. Não. Aí, onde ele jogou. Não, mas ele eu prefiro que os outros não gostem do meu ídolo. Eu quero que o rival não verdade. goste. Eu prefiro que não Geralmente goste. Mas não é. Muitas vezes é odiado. Não, muitas vezes. Luiz Fabiano, pelos rivais. Mas não é padrão. Rogério Ceni, pelos rivais. Mas não é padrão. Eu acho que Vampeta. Vampeta é um cara que está vinculado ao Corinthians. O Vampeta, na época de jogador, o São Paulino odiava o Vampeta. Sim. Não, odiava. Ele criou o apelido que o São Paulino mais odeia. O São Paulino especificamente. Mas então... São Paulino, mas assim, o palmeirense não tinha bronca. Eu acho que tem cara que é odiado, sim, eu não sei se a palavra é forte, tem cara que é odiado, mas só forçar a memória, tem jogador que é ídolo de um clube e não é odiado, é respeitado pelos outros. Entendeu? O cara, claro, esse cara, ele sempre jogou bem contra o meu time, então, mas não é odiado, ele é respeitado. O Marcos é um cara desse, ele pode sair pela porta da frente num clássico, na época, e não ia ser... Sempre tem 3 ou 4, isso é normal, mas ele ia ser não aplaudido, mas ele ia ser respeitado. Estou dando um exemplo. Você falou do Zico. Mas no caso do Gabigol, o Piberno ia falar, eu interrompi. Não, que eu só lembrei do Zico. Zico. O Zico foi vaiado aqui jogando bola, não sei o que. Aquele foi um momento. Mas depois ele veio aqui e jogou. O Zico não é odiado, muito pelo contrário, tem lugar para odiar o Zico. Mas muito torcedor rival sempre fala do pênalti que o Zico perdeu pela seleção brasileira. Mas mas é uma perseguição. Chamava de jogador de Maracanã também. Sim, a gente sabe que geralmente o grande ídolo, ele é atacado pela torcida rival. Marcelinho Carioca. Esse é. Na maioria é. O Zico não tem como odiar o Zico, porque ele é muito boa praça. Eu não tenho como medir a quantidade. Eu compreendo que há situações que você está colocando, mas eu acho que não é todo mundo, porque tem muito jogador aí que você nota que o cara não é odiado. Ele é um sucesso no time que você torce. Não torce, mas ele é um cara respeitado. Tem vários jogadores. E no caso do Gabigol, ele já faz parte do pacote dos ídolos do Flamengo, sem dúvida. Tem sido muito importante. Agora, nesse jogo, quando ele fez o gol, eu até falei, é mais um reforço, né, na tese daqueles que entendem que o Flamengo precisa mesmo do Gabigol nesse momento. Vai precisar por mais algum tempo, tudo passa, claro, mas vai precisar por mais algum tempo do Gabigol. Extremamente importante, aparece na hora certa, um jogador que joga, que você não pode torcer contra. Como é que é aquela brincadeira, Bruno? Você torcer contra o atacante dentro da área é perda de tempo, porque a bola vai bater no bumbum dele e vai entrar. Você vai morder a língua. E com o Gabigol é isso aí. Você não torce porque ele está muito perto do gol. A chance dele
fazer aquilo que o torcedor do Flamengo deseja é enorme. Não, e o Gabigol, né? Ele, foi o que o Vanderlei falou, eu acho ele muito necessário para esse Flamengo. Sim. É o que eu falo sempre. Muitas pessoas falavam, Pedro tá jogando muito. Se precisar, tem que botar o Gabigol no banco. Eu falava, olha, na hora que é pra decidir, quem aparece é ele. Não deu outra. Claro, o Pedro foi o craque da Libertadores, foi o artilheiro da Libertadores, foi fundamental. Mas na final, ele apareceu de novo. Olha os números do cara, Piperno. Eu sou um que eu falo, eu acho a marra do Gabigol exagerada. Eu não acho legal a marra do Gabigol. Então não é por amizade, não é por identificação, mas é por fatos. Em 3 finais que esse Flamengo chegou de Libertadores, só ele fez gol. Ele fez os 2 gols contra o Palmeiras, não, contra o River Plate. Ele fez o gol contra o Palmeiras e ele fez o gol do título contra o Atlético Paranaense. Tem que respeitar. A gente sabe, o Gabigol é marrento? É. Mas ele ainda é muito necessário para esse Flamengo. Muito. E eu gosto da marra também. Eu gosto. Eu adoraria ter o Gabigol no meu time, assim. Eu gosto muito. Um cara decisivo faz gol, ele cria muita oportunidade, ele perde muito gol, isso é verdade. Ele perde mais gol assim, do que deveria pelo nível dele, mas ok, também o que ele tem de gol decisivo é brincadeira, né? Um cara que cresce nas decisões, é um cara que provoca, acho que isso faz parte. Ele tem o jeito dele ali de comemorar, de provocar, ele tem a cara ali meio... assim, ele faz umas expressões meio irônicas, assim, quando ele faz gol importante. Eu gosto do jogador, gosto do personagem. Eu gostaria muito de ter um cara como ele no meu time. E é um ídolo gigante do Flamengo, né? O Gabigol, eu falo faz tempo, antes dessa final. Pra mim, após a era Zico, depois se tira todo mundo daquele time. Depois daquele time, ele é o maior ídolo do Flamengo. Eu não torço pro Flamengo, o ídolo é muita coisa de torcedor, assim, não é uma avaliação técnica, é uma avaliação muito emocional, assim. O ídolo não é necessariamente o melhor jogador que passou pelo clube naquele momento. Tanto que o Romário jogou no Flamengo depois da era Zico e o Romário é muito mais jogador que o Gabigol. O Adriano é muito mais jogador que o Gabigol, também jogou no Flamengo. Mas dentro do Flamengo, ídolo, pra mim o Gabigol é bem maior que eles, é bem maior, pelo que ele já fez pelo clube. Eu sei que eu vou criar intriga aqui, mas eu já acho o Gabigol o 3º ou o 2º maior ídolo da história do Flamengo. Eu sei que eu vou ser questionado. Mas e o Júnior? E o Adílio? E o Andrade? Eu não acho nada tem o Nunes. isso, não. O negócio é o seguinte, eu concordo, Leandro. Eu concordo que esses caras foram sensacionais, só que eles não foram os caras do time que foi super campeão com eles. O Gabigol é um cara que é o cara desse time. Só ele fez gol nas finais da Libertadores e conquistou 2. Ele tem 2 Libertadores, 2 brasileiros e uma Copa do Brasil pelo Flamengo, sendo o cara do time. Às vezes ele não é o melhor, mas ele é o cara. Se alguém for lembrar desse time um dia, vão falar, o Flamengo do Gabigol vai ser o primeiro. É a geração Gabigol. É a geração Gabigol. Claro que tem o Arrascaeta, claro tem que a geração tem o Zico e tem a geração Gabigol. Agora, esse cara é muito grande hoje para a história do Flamengo. Você está falando do time que é a maior torcida do Brasil, que tem 100 anos. Então, por isso que todo o ranking que você vai falar do Flamengo não pode ser uma coisa definitiva. Você tem que pensar no passado. Alguém, há 50 anos, falou mais ou menos a mesma coisa. Tá certo? E ele tem só 4 anos de Flamengo, hein, então não. Vale a pena lembrar isso. Nesse momento, da nossa memória recente, nos últimos tempos, sem dúvida ele está, não incluí-lo num pacotão, nesse grupo de ídolos ao longo da história, eu acho que é justíssimo. Agora, o ranking, né? O cara que mais jogou no Flamengo foi um tal chamado centroavante chamado Piperno. Eu não vi, mas se estão falando tanto, esse cara deve ter jogado pra cacete no Flamengo. Ou não é? Então é isso, eu acho que memória recente. O Gabigol vai deixar a sua marca, sem dúvida alguma. Já deixou, já está incrustada a marca do Gabigol na história do Flamengo. Você sabe, mas eu estou exagerando na opinião de vocês, dele ser o 3º ou 2º, o Bruno já falou que não, né? Não acho. Acho que pode ser. Acho que é uma discussão aí. Tem um clube que tem muita história, como o Vanderlei falou, então tem vários nomes que podem entrar, mas o Gabigol é um nome que pode entrar nessa discussão, sim. Sabe aquela lista de 55?
do Tite, você podia incluir ele lá. Dos 55 maiores ídolos do Flamengo ao longo da história. Não é nenhuma absurdo estar o Gabigol lá. Porque é uma história secular, né, Asmar? Eu acho isso. Agora, mas tudo bem, eu não estou minimizando, não. Eu acho que ele pode. Estou falando que ele precisa muito o Flamengo dele. Tem precisado, ele não decepcionou. Acho extremamente Eu vou passar para o importante. Piperno, só antes de chamar pro break, deixar claro, eu sei que é uma história secular, até mais. Só que, se a gente for perguntar quais são os principais títulos do Flamengo, 3 Libertadores e 1 Mundial. Desses 3, o Gabigol ganhou 2, fazendo os gols decisivos dos 2. Então, por isso que eu acho... brasileiros E aí, tem mais 2 brasileiros e uma Copa do Brasil. Então, por isso que eu defendo, o Piperno vai dar a opinião dele. Piperno, você queria falar sobre a situação do Gabigol? A gente não pode confundir o tamanho da idolatria com o tamanho do talento do jogador. Então, eu usava outro dia o exemplo do Rivelino e do Marcelinho Carioca. Quem foi mais jogador de futebol? Obviamente o Rivelino. Quem foi mais vezes campeão no Corinthians? O Marcelinho Carioca. Por conta disso, Marcelinho Carioca, em um determinado momento, se tornou um grande ídolo do Corinthians. Mas quem foi que jogou mais? O Rivelino. Então, é claro que a fila à frente do Gabigol em relação a quem jogou mais lá no Flamengo, ela é imensa. Só vou te interromper rapidinho pra gente você voltar faz isso. pra Rádio Jovem Pan. Estamos na Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, o Piperno falando sobre essa idolatria do Gabigol. Então, assim, a lista de jogadores do Flamengo que jogaram mais do que o Gabigol, ela é imensa. Eu podia ficar o dia inteiro aqui citando gente que, inclusive, ganhou a Copa do Mundo e tal. Mas a gente está falando em idolatria, que é uma outra coisa. Então, uma coisa é o tamanho do talento do jogador, outra coisa é o tamanho da idolatria que ele acabou despertando. O Gabigol é muito mais ídolo do que 99,9% dos jogadores do Flamengo. Talvez só o Zico tenha sido mais ídolo que ele. No passado, quem sabe, nos anos 50, o Dida. Mas aí não tinha a mesma mídia. O Dudu é um imenso ídolo do Palmeiras hoje. Mas o Dudu não fica nem entre os 50 principais jogadores do Palmeiras. Mas ele é mais ídolo. Por quê? Porque hoje o Dudu é o grande ícone do Palmeiras mais vencedor de todos os tempos, que é esse. A contratação dele muda. Exatamente. Mas então, eu nunca tô falando que ele é o melhor, o segundo melhor. Eu tô falando que ele é segundo, terceiro maior ídolo. Isso. É por isso que eu digo, porque ídolo é conquista, é carisma, é ele despertar o amor no torcedor rubro-negro e o ódio nos outros, na minha opinião. Eu acho que idolatria, ele tá. Se não for o segundo, é o terceiro. Concordo. O Piperno citou o Dudu do Palmeiras, acho que ele tá ali. Não dá pra saber em que posição, mas ele tá ali. O Dudu você pode colocar ali, quando você fala de jogadores históricos do Palmeiras, a maioria vai colocar o Ademir da Guia primeiro, vai citar Luiz Pereira, vai citar o Leão, o César Maluco, difícil, vai citar o Edmundo, vai Julinho citar Botelho, o Marcos, um monte, mas o Dudu ele tá nesse bolo aí também. Bruno, hoje pela manhã eu falei do Dudu, né? E aí você precisa ver, vários comentários, você está esquecendo do Valdívia. Não dá pra comparar. Não, eu sei, mas você veja como são visões diferentes. Entendeu? Quer dizer, quem achou deve ter seu motivo. Né? O critério. O Valdívia era o melhor jogador de uma fase péssima do Palmeiras. Mas então, eu estou dizendo só que depende muito do como as pessoas veem. Né? Eu coloquei o Dudu, falei, o Dudu tá na mesma linha aí no pacotão do Gabigol. Né? Você vê, o Rivaldo, ele foi muito mais jogador que o Dudu. Aliás, o Rivaldo já foi o melhor jogador do mundo. Agora, pro Palmeiras, o Dudu é mais importante. Sim, sem dúvida. Isso aí. De importância, sim. Assim que as idolatria coisas... não é o talento, não é a qualidade. É quem é mais ídolo. Isso é muito bom a gente deixar claro para as pessoas. Porque, óbvio que eu acho que, vamos lá, o Júnior, eu acho que ele tinha mais talento que o Gabigol. Tinha mais técnica que o Gabigol. Leandro, dizem que foi o melhor lateral direito da história ao lado do Carlos Alberto Torres. Eu não vi jogar, mas eu não tô falando de qualidade, eu tô falando de idolatria. Por isso que eu acho que o Gabigol chegou a esse patamar.